Todas nós precisamos de uma boa dose de persuasão em algumas situações. Ela é muito útil em situações de venda ou negociações, mas também pode ser indispensável em situações mais leves, como convencer os amigos ou familiares a assistirem o filme que você quer, irem no restaurante que você gosta ou toparem aquela viagem que você deseja fazer. E hoje eu vou te ensinar algumas técnicas simples que te ajudam a ser mais persuasiva nos relacionamentos, no trabalho, nos estudos e, claro, nas negociações. Mas antes de falar disso, eu só quero te lembrar que eu sou Ivana Santana, mas você pode me chamar de Ive. Eu sou jornalista, redatora publicitária, escritora e professora de comunicação. E nesta temporada do podcast, eu quero compartilhar algumas reflexões e ensinamentos para te ajudar a se comunicar melhor. Mas relaxa, porque aqui a conversa é descomplicada. Faz de conta que você está ouvindo um áudio longo do WhatsApp daquela amiga que se empolga e fala demais. E só lembrando que essa temporada tem um apoio especial, porque a realização é do Ministério da Cultura e Prefeitura de Votorantim por meio do Fundo Municipal de Cultura. E vamos para o episódio, porque hoje, no meu áudio longo, eu vou falar sobre como ter uma comunicação mais persuasiva. E eu quero começar trazendo uma reflexão extremamente importante para este episódio. Persuadir é diferente de manipular. Quando a gente fala em manipulação, estamos falando do ato de influenciar alguém de forma egoísta e apelativa a fazer algo que funciona apenas a nosso favor e que não traz nenhum benefício real para outra pessoa. Já quando a gente fala em persuasão, estamos falando em influenciar alguém a fazer algo que a gente acredita que seja bom para ela ou que faça você e ela saírem ganhando, como no caso de uma negociação, por exemplo. E a comunicação persuasiva pode ser muito útil em situações nas quais você precisa vender um produto ou serviço que realmente traga benefícios para o cliente. E aqui a gente pode trazer como exemplo quando a pessoa precisa ser convencida que a coisa é boa quando ela ainda não te conhece. Por exemplo, vamos supor que você faz o melhor bolo de todos e você decide abrir uma doceria. Mas as pessoas não te conhecem. Só de você falar que você vende o melhor bolo de todos, como é que as pessoas vão ser convencidas disso? Como é que as pessoas vão confiar nisso? Você sabe que o seu bolo é gostoso demais e tem um excelente custo-benefício, mas você precisa ter uma comunicação persuasiva para convencer as pessoas disso. Faz sentido? Por exemplo, tem uma moça que eu sigo lá no Instagram que ela faz vestidos de noiva a preços muito, muito, muito acessíveis. E direto eu vejo gente falando que é golpe. Eu mesma achei no começo que era golpe, mas aí eu tô seguindo ela faz algum tempo e tal, e tô vendo que o negócio parece ser real mesmo. Só que ela precisa usar argumentos sempre para convencer as pessoas de que ela realmente faz vestidos de qualidade e que é de verdade e que o preço é justo e acessível porque ela acredita que vestidos de noiva devem ser mais acessíveis para as pessoas. Então ela precisa aí de uma boa dose de persuasão. É uma coisa boa, ela não tá enganando, ela não tá manipulando, mas ela precisa convencer as pessoas, precisa de persuasão para isso. Outra situação na qual a persuasão é muito útil. Convencer alguém de que a pessoa não pode ou não deve fazer algo para o seu próprio bem. Por exemplo, sabe quando a sua amiga tá com aquele boy lixo que tá todo mundo vendo, que é o cara tóxico, que é um cara que tá fazendo mal para sua amiga, mas a sua amiga não vê? Pode ser que você precise de persuasão para mostrar para ela a cagada que ela está fazendo. Outra situação na qual a persuasão é muito útil: defender suas ideias, seja no trabalho, na faculdade ou em grupos sociais. Por exemplo, agora eu estou estudando para entrar no mestrado, né? Quando você faz um mestrado, você precisa defender a sua tese de mestrado. Isso já presume que você tem que persuadir as pessoas de que você fez o seu trabalho bem feito. Até antes de entrar no mestrado, né? No mestrado que eu tô querendo entrar, você precisa apresentar um projeto de pesquisa. Antes de entrar, assim, se você quiser entrar, você precisa fazer um trabalho, né? Saber sobre o que você quer pesquisar e chegar para uma banca e falar, uma banca de professores, e falar para eles, meu trabalho tem muito potencial. Se vocês me deixarem entrar no mestrado, eu vou conseguir desenvolver esse trabalho e acho que vai ser legal. Você precisa persuadir aquelas pessoas. Dei esse exemplo de estudo, mas no mercado de trabalho também, direto, a gente está tendo que usar persuasão.
A persuasão também é útil para você influenciar alguém a aceitar a sua sugestão, seja de rolê, de filme para assistir. Sabe quando você quer assistir um filme e o seu namorado não quer assistir aquele filme porque ele acha que é chato, mas você sabe que ele vai gostar, mas parece que é ruim, mas você sabe que ele vai gostar? Você precisa de persuasão. E também a persuasão é muito útil para negociar preços e descontos. Por exemplo, eu sou aquela pessoa que chega pedindo desconto e eu aprendi algumas técnicas para pedir desconto. Que você não chega perguntando, tem desconto? Você chega perguntando, qual é o desconto para mim? Você já coloca para a pessoa que vai ter um desconto. Funciona 100% das vezes? Não, mas tem uma taxa de funcionamento, uma taxa de sucesso bem grande. E a persuasão também, né, pode ser usada para negociar preço. Para negociar preço de aluguel, que agora eu moro de aluguel, né? Meus amigos e minhas amigas, a persuasão é muito utilizada. Essa casa que eu tô aqui mesmo, que eu tô morando agora, eu vi a casa, gostei e falei, quero alugar. Aí me falaram o preço, eu falei, não consigo pagar esse preço, consigo pagar tal preço. Joguei o preço mais baixo do que eu conseguia pagar. Essa é uma técnica muito usada. Você joga o preço mais baixo do que o que você quer pagar, a pessoa vai querer renegociar. Se a pessoa aceitar, tá ótimo, né? Mas normalmente a pessoa vai querer renegociar e aí sim você apresenta o preço um pouquinho mais alto do que você jogou lá no começo, que é o preço real que você pode pagar. Então, por exemplo, se você pode pagar R$ 1.500, um exemplo fictício aqui. Ah, você pode pagar R$ 1.500 naquele aluguel e ele tá 1.800. Você oferece o quê? 1.400 ou 1.300. Aí a pessoa vai falar, tá muito baixo. Aí você finge que tá negociando para chegar no 1.500, mas na verdade 1.500 era o que você queria pagar desde sempre, entende? Técnicas de persuasão. E aí, né, dei um spoiler aqui de algumas técnicas, mas como eu gosto de prática, eu já trouxe 10 formas simples para você ser mais persuasiva, minha querida mulher que fala demais, não é uma, não é duas, são 10 formas simples para você ser mais persuasiva no seu dia a dia. Então, já vamos para as formas de ser mais persuasiva. Primeiro, seja firme, mas simpática. No meu episódio anterior, que eu falei sobre situações desconfortáveis, eu falei já um pouco sobre como nós, mulheres, precisamos ser muito mais simpáticas para conseguirmos o que queremos, para conseguirmos ser persuasivas. É justo? Não. Mas é o jeito que a banda toca e às vezes a gente tem que jogar o jogo do jeito que ele está posto, né? Até a gente conseguir mudar as regras do jogo, falando aí em termos de sociedade. Então, você precisa ser firme, se você quiser ser persuasiva, mas muito simpática, sorrir bastante. É importante você se comunicar com firmeza, mas sem grosseria. Até porque as pessoas não querem, não gostam de negociar e não vão te dar credibilidade se você já chegar sendo arrogante, tá, gente? Então, essa é a primeira forma simples aí de ser mais persuasiva. E você pode usar uma ou mais formas combinadas, tá? Dependendo aí da situação. Segundo, você pode tentar criar conexão no início da sua fala. E a melhor forma de fazer isso, de se conectar com a pessoa com quem você está negociando ou que você quer persuadir, é com um sorriso. Ou falando sobre gostos em comum que você tem com a outra pessoa ou com a plateia, né? Porque às vezes você tem que persuadir uma plateia, uma sala de aula, um grupo de pessoas, enfim. Porque isso deixa as pessoas mais receptivas para aceitarem o que você tem a dizer. Eu trabalhei numa empresa que tinha uma vendedora que era muito boa, era tipo a melhor vendedora. E era um serviço bem difícil de vender, porque era um serviço, não era um produto. Produto geralmente é mais fácil de vender do que serviço. E era um serviço que envolvia aí dívidas, enfim, né? Era uma renegociação de dívidas. E essa vendedora era muito boa e eu sempre via que ela pegava algum detalhe da pessoa, logo que a pessoa chegava para conversar, né, para saber mais sobre o serviço, ela pegava algum detalhe para criar conexão com a pessoa logo no começo. Eu lembro de um dia que um cara chegou com uma camiseta do Palmeiras, acho. O time não importa, mas era uma camiseta de time. E antes dela falar oi, tudo bem pro cara. Não, oi, tudo bem, ela falou, né? Mas antes dela começar a falar do serviço pro cara, ela chegou e falou: Nossa, e o nosso Palmeiras, hein? Putz, tá difícil esse time, mas eu ainda acho que vai dar pra ganhar, hein? É, não. E aí, tudo bem, fulano? Meu nome é fulana, vamos lá, vou conversar sobre o serviço. Só de falar do time, ela já tinha ganhado o cara.
o cara fechou no fim o serviço, ele comprou o serviço. Mas você entende, às vezes criar uma conexão, seja com algo em comum ou se você não tem nada em comum, com um sorriso para se tornar mais receptiva, já deixa a pessoa mais aberta para aceitar o que você tem a dizer. Terceira orientação: se expresse com confiança, porque as pessoas vão saber se você estiver insegura ao falar. Já falei bastante disso nos meus vídeos do YouTube. E as pessoas vão confiar menos em alguém que não tem certeza do que está dizendo. Porque se você está insegura quando você está falando, pode ser que você esteja só nervosa. Mas a pessoa que está ouvindo pode achar que você não tem muita certeza. Você está falando, este sapato é muito confortável. Só que se você não parece segura do que você está falando, vai soar para outra pessoa como se você mesmo não tivesse certeza que aquele sapato é confortável, entende? Então você precisa se expressar sempre com muita confiança. E essa confiança tem que estar na sua fala, nos seus gestos, na sua postura e até no seu jeito de se vestir. Isso é muito importante. Quarta orientação: pratique a escuta ativa. Sabe monólogo, mulher que fala demais, que você quer só você ficar falando, você deixa monólogo para os filmes, para as peças de teatro. Porque quando você vai se comunicar com outra pessoa, você pode sim falar bastante, mas você também tem que se atentar ao fato de que as outras pessoas também gostam ou querem falar. Então, abra esse espaço, escuta com atenção e interesse o que os outros têm a dizer, principalmente numa negociação. Quinta orientação: entenda as necessidades, dores e desejos da outra pessoa. Esses são gatilhos mentais aí poderosos para levar as pessoas a agirem, né? Todo mundo fala de gatilho mental, mas pouca gente sabe usar de verdade. E aí a neurociência e a psicologia nos dizem que as pessoas agem principalmente para fugir de uma dor ou para alcançar algo que elas desejam. E a partir do momento que você entende uma dor e ou uma necessidade real da pessoa que você quer persuadir, a negociação, a persuasão tende a funcionar muito melhor. Sexta orientação: saiba quando ceder. Amiga, me escuta aqui. Nossa, amiga, né? Não gosto de pessoa que chama os outros de amiga, não sei porque eu fiz isso. Mas mulher que fala demais, me escuta aqui. Seja flexível. Tente encontrar o meio do caminho que seja bom o bastante para as duas partes e se mostre aberta a melhorias, porque isso inspira a outra pessoa a fazer o mesmo. E aí ela tende a aceitar melhor os seus argumentos. Se você estiver muito irredutível, a outra pessoa tende a ficar irredutível também. E aí você perde um pouco o seu poder de persuasão e de convencimento. Sétima orientação: tenha argumentos. Isso aqui é importante demais, eu falo muito, tenha argumentos. É importante reunir fatos e dados para provar o seu ponto ou para pelo menos dar base para o que você acha que vai ser melhor. No caso, se você está dando uma sugestão no seu trabalho, eu acho que isso aqui vai funcionar melhor do que aquela outra ideia. Por quê? Baseado em quê? Fonte Vozes da Minha Cabeça não conta. Você traz dados, argumentos sólidos para embasar a sua tentativa de conhecimento. Isso aqui é muito, muito, muito importante. Lembra que eu falei do exemplo do mestrado? A gente tem que ter fontes, a gente tem que partir de algum lugar. A gente pode, de repente, nesse meio do caminho, encontrar outras coisas, outras respostas, outras possibilidades, mas a gente tem que ter argumentos para embasar o que a gente está querendo fazer. Se você tem uma ideia muito inovadora, que nunca ninguém fez, talvez você não tenha um argumento, um dado, uma pesquisa específica sobre aquilo, mas você pode pegar coisas que rodeiam aquilo, que permeiam aquele universo, que podem fazer sentido numa linha de raciocínio. Então, por exemplo, eu parto do princípio de que falar demais não é sempre uma coisa ruim. Da onde que eu parto disso, gente? Fonte Vozes da Minha Cabeça? Não, eu tenho pesquisas que provam coisas nesse sentido. Eu tenho pesquisas que mostram, por exemplo, que não existem pesquisas definitivas que provem que mulheres falam muito mais do que os homens. Existem, na verdade, pesquisas que mostram que em situações de falar em público, por exemplo, os homens falam mais do que as mulheres. Então,
Quando eu falo que mulheres não falam mais do que os homens de uma forma geral, eu tenho que trazer alguns argumentos que embasam isso que eu tô falando. Você entende? Se eu vou, falar de alguma ideia que eu tenho para o meu trabalho, eu tenho que falar da onde eu tô partindo. Se eu quero vender uma ideia, eu tenho que explicar qual é o meu ponto de partida. E fora que usar dados relevantes é uma ótima forma de impressionar as pessoas, de fontes confiáveis, tá, gente? Se você usar aí o chat GPT, vai checar a informação que ele te deu, porque nem sempre o que o chat GPT fala é confiável. Tem até uma frase ali embaixo, se você ler no chat GPT, que tá escrito alguma coisa do tipo: considere confirmar dados importantes, porque o chat GPT pode cometer erros. Então, pessoas que me escutam, fontes confiáveis, tá? Estudos confiáveis. 8ª orientação: use as emoções a seu favor. Porque a melhor forma de levar as pessoas a agirem é fazer elas sentirem. Eu gosto que até rima. Se você quer levar as pessoas a agirem, faça elas sentirem. Sentir o quê? Alguma coisa? Lembra que eu falei que as pessoas agem geralmente para fugir de uma dor ou para alcançar algo que elas desejam? Quais são os sentimentos que permeiam isso? A gente pode pensar em medo, alegria, raiva, esperança, curiosidade. Então a gente tem que aprender a usar as emoções a nosso favor para levar as pessoas a agirem. Então inclua na sua comunicação alguma história ou argumento que seja mais emocional e faça quem está te ouvindo sentir alguma coisa. O famoso storytelling é muito importante, é muito útil e muito potente para despertar emoções nas pessoas. Quando a gente conta uma historinha, as pessoas tendem a se emocionar ou ficarem com raiva ou ficarem com dó. E a partir do momento que você tocou no coraçãozinho das pessoas, a gente acha que é o cérebro que toma a decisão, mas na maioria das vezes quem toma a decisão é o nosso coraçãozinho e o cérebro só vai criar argumentos para embasar aquela decisão que você já tomou com o seu emocional. Sabia disso? Pois é. Estou cursando neuroeducação, tenho bases aqui. Olha, eu trazendo os dados para tentar convencer você de que o que eu tô falando é verdade. Tá vendo, gente? Tá tudo ligado. 9ª e penúltima orientação: não minta. Porque se você apelar para mentira para convencer, você pode cair na manipulação ao invés da persuasão. E manipulação não é legal. Então vamos partir do princípio de que honestidade é a melhor política quando você tenta persuadir alguém. E 10ª e última orientação: mostre para outra pessoa o que ela tem a ganhar. Porque deixa eu te contar um segredo, só aqui entre nós, eu e você, vou te contar um segredo. Até a melhor das pessoas é, no fundo, egoísta. Sabia disso? Isso significa que as pessoas sempre querem saber o que elas têm a ganhar com aquilo. E eu não falo só ganhar num sentido financeiro. Às vezes é ganhar num sentido emocional, num sentido de descanso, num sentido de paz de espírito. Então a gente sempre tem que trazer o benefício ou os benefícios. O que que a pessoa vai ganhar se ela comprar o meu produto? O que que a pessoa vai ganhar se ela fechar o meu serviço? O que que a pessoa vai ganhar se ela assistir o filme que eu quero? O que que a pessoa vai ganhar se eu pagar para ela R$ 1.500 de aluguel em vez de R$ 1.800 que ela está pedindo? Então as pessoas sempre querem saber o que elas têm a ganhar. Então você precisa entender o que a outra pessoa, ou a plateia, ou o grupo tem a ganhar com a ideia que você está tentando vender, e você precisa comunicar isso de forma clara. Estamos combinadas? Então tá bom. Então usem essas técnicas com responsabilidade, com consciência no seu dia a dia para persuadir as pessoas e convencer aí para ter mais poder de convencimento em relação às suas ideias, aos seus projetos, às suas vendas. E é isso. Combinado, galera? Hoje eu fico por aqui, mas a gente pode conversar a semana inteira lá nas redes sociais, no @amulherquefala demais, no TikTok, no Instagram, no Medium, no YouTube. E semana que vem eu volto com um episódio muito especial pra gente falar um pouquinho mais sobre comunicação. Vou dar um spoiler, hein? Que semana que vem vai ter um negócio diferente que nunca antes aconteceu na história deste podcast. É isso, gente. Um abraço. Até mais. Tchau.